A gente até colocou o microfone aqui porque vai rolar uma exposição. Que eu vim aqui no quarto me arrumar e aí, gente, eu vi uma coisa. Gente, não era isso! Você falou que a gente ia arrumar o quarto! Mas a gente vai arrumar o quarto. Mas era arrumar a cama! Não, gente, só um minutinho, ó. Que é isso? Eu preciso que vocês olhem essa bagunça. Não, aqui então vai ter dentro. exposição sim. Como assim vai ter exposição? Gente, Não. deixa eu vou explicar. Então explica. Essa bagunça existe? Existe. E é sua, amor. Ela é minha, ela é minha. Ela é toda Eu não vou sua. negar. Ah. O que eu vou questionar é por que o Matheus só filma quando a bagunça é minha? Porque tem muitas vezes que a bagunça aqui é sua e eu não pego um vídeo e falo, põe no microfone. Porque você não quer. Você tem. Vamos gravar um vlog arrumando a cama. Você tem Víbora venenosa. Você tem o celular, você tem o microfone, você pode fazer isso quando você quiser também. Tá bom. Bom, beleza, combinado, gente. Não. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Que esse climinha gostoso. Hoje o vídeo vai ser, então, coisas que a gente aprendeu morando juntos. Ou não. Ou não. E a gente vai começar com essa aqui, ó. A gente aprendeu a conviver com a bagunça um do outro. Ah, gente, não, eu vou continuar me defendendo. Deixa eu falar. Essa área do guarda-roupa aqui, mostra aqui como que ela é. Vamos supor, se eu tirar essa bagunça que é a roupa, sabe o que vai ficar aqui? Opa, que isso? É uma meia usada? É a minha meia que eu uso pra dormir. Uma meia usada aqui dentro. Amor, eu uso ela pra dormir. Tá tudo bem ela tá aqui. Gente, se você tirar toda a roupa, fica sem nada. Sabe por quê? Porque ela foi feita pra isso. Tá, mas é o jeito que tá, meu amor, tá muito bagunçado. A gente falou assim, gente, essa área aqui é roupas que a gente já usou, mas que ela não tá suja. então, pôr pra lavar. a minha meia, eu dormi com ela, tirei e Só que deixei eu ali. não... Mas meia é uma pesadinha. Não, ali, não é nada, vai. E aí eu não quero voltar pro guarda-roupa. Então, eu deixo ela aqui dobradinha. Mas vamos então tirar e dobrar ela melhor? Vamos. Tá muito bagunçado, amor. Vamos tirar isso aqui então. Mas isso é uma das coisas que a gente aprendeu a fazer quando a gente começou a morar junto. Porque se não tem lugar para as roupas que são usadas ficarem, elas ficam onde? Na cama. Na cama. Numa cadeira. Numa cadeira. Qualquer lugar. É, e aí a gente brigava muito por conta disso. Mas deixa eu começar do começo. Como que foi que eu e o Matheus a gente decidiu morar junto? Gente, foi um surto, sabe por quê? Porque eu não me dei conta de que eu estava indo morar junto com meu namorado na época. Eu não sou daqui de Londrina, eu sou de Rancharia. Eu vim pra cá pra estudar e fiquei. E aí, eu era acostumado a morar em república. Tudo era república. Qualquer coisinha juntava uns estudantes, os amigos, uma república. Ah, fulano foi embora, foi montar outra república. Eu já morei numa 7 casas aqui na cidade. E aí, quando o Matheus falou, tô querendo sair de casa, eu pensei, poxa, eu também. Não, na realidade, você falou que queria sair de casa, eu falei, então eu também quero, vamos morar juntos. Só que, gente, na minha cabeça, eu tava com a expectativa, achei que ia ser mil maravilhas, que eu ia morar com meu namorado, que ia ser incrível, a gente não ia brigar por causa de roupa, a gente não ia brigar por causa de nada, a gente só ia pedir comida, a gente ia assistir... Sabe aquele clichê bem romântico? Bem romântico. Eu tava com essa expectativa, porque eu morava com meus pais, gente, eu não... O Matheus nunca tinha morado fora da casa dos pais. É isso que eu ia falar. E essa era a minha expectativa, era que ele não precisava morar fora da casa dos pais pra saber como lidar com a casa. Entendeu? E é isso que eu ia falar. Amor, mas calma aí, a gente vai dobrar, vai dobrar e vai guardar de volta lá? Na verdade, assim, gente, eu quero registrar algumas coisas no meio desse vídeo. Esse moletom esse é moletom não é meu. Esse moletom- E ele tá sujo. Não tá sujo, é Tá manchado, sim. é mancha. Não é mancha não, amor. Cadê que eu vi sujo agora? Eu acho que ele é mancha. Ó, o Benedito, se enfiando aqui no bar. Não, a gente tá falando que a gente... Põe pra lavar. Eu acho que ele não tá sujo, mas tudo bem. Deixa eu cobrir ele aqui, gente, senão ele não vai parar quieto. Nossa, essa aqui também não é minha não, hein? Essa é minha? É sua? É G. Não sei, mas eu não uso essa camiseta. Você deve ter usado. Não tá fedida, vou pôr ali no negócio então. Caramba, essa camiseta aqui... Ah, não, É essa sua. minha. Voltando, gente, eu achei que a nossa vida ia ser mil maravilhas, mas não foi. A gente brigava por qualquer coisa, porque Ô, gente. eu nunca tinha morado com ninguém e o Rafael ele já tinha uma experiência de república, só que o Rafael achou que ele ia morar em outra república, eu achei que eu ia morar com o meu namorado. E aí, gente, os conflitos... Nas repúblicas, por exemplo, as funções são divididas. Então eu achei que era uma coisa meio óbvia, assim, entendeu? O Matheus ele não sabia fazer nada. Não, deixa eu contar o surto. Amor, nada é muita coisa. É verdade, mas ele sabia fazer pouca coisa que ele sabia na época. Deixa eu contar o surto. O Matheus, ele tinha uma alergia, que hoje ele não tem mais, mas quando ele saiu da casa dos pais dele, ele tinha uma alergia muito, muito forte. Qualquer... Ah, passou um ácaro pequenininho, milimétrico. Dava uma alergia, o olho dele afundava, ele ficava espirrando, passava mal, tinha que tomar antialérgico. Isso é até analítico, né? Isso é até analítico, psicanalítico. Então, gente, porque hoje não tem mais. Fedida, gente, porque a gente guarda as roupas. Não tá, não. Depois, não tá. Eu só usei uma vez. Mas daí eu esqueço. Se tá aí é porque eu só usei uma vez. Gente, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que limpar o quarto. Todos os dias. E a princesa tinha que ficar lá na sala sentadinha, porque se ela ficasse no quarto enquanto estivesse sendo limpo, dava alergia nela. E a gente morava num apartamento que tinha era um apartamento mais antigo e tinha um ventilador de teto. Eu tinha que limpar aquele ventilador de teto todos os dias. Nossa, gente, sim.
E tinha que levantar o colchão, e aspirar, e tapete. Todos os dias pra princesa não ter alergia. E sabe qual era o problema? Eu trabalhava das 8 às 6, aí eu saía do trabalho, ia direto pra faculdade, chegava em casa tipo 11 horas da noite, e aí às vezes tinha que fazer trabalho, isso aqui, daí eu chegava e dormia. Então eu realmente não cuidava de casa, eu não fazia absolutamente nada, né, amor? Aí eu lembro que Acho que eu fazia, tipo, no final de semana, tentava fazer alguma coisa. E aí teve um dia que eu peguei e falei assim, olha, você precisa começar a ajudar um pouquinho mais, porque tá difícil, porque nessa época eu tinha o bar, eu tava no bar, e aí era uma rotina muito puxada. Que eu trabalhava também é a mesma coisa que o Matheus, de manhã, de dia e de noite. Não, na verdade é um pouco menos, né? O Matheus eu acho que era mais puxado a rotina dele. Mas enfim. Porque você não fazia faculdade. Porque eu não fazia faculdade. É que eu tava fazendo mestrado. Ah, é. Era na época que eu fazia mestrado. E aí, gente, eu peguei e falei assim, você podia começar pelo menos a ajudar algumas coisas, tipo assim, lavar roupa. Lava a roupa, pelo menos. E aí você se preocupa só com a roupa. Deixa que o resto eu me preocupo, eu falei. Porque daí eu passo o pano, eu lavo os banheiros, eu limpo tudo e você só se preocupa com a roupa. Pode ser? Dele pode. Eu falei, ótimo. E eu vou lavar... Pode falar, fala. Eu vou lavar final de semana. Foi perfeito, uma vez por semana tá ótimo, junto, né? Pega as roupas, organiza lá e lava tudo certinho. Gente, teve um sábado, fui trabalhar, voltei pra casa pra ver como é que estava. A gente já contou essa história aqui pra vocês. Mas eu tô contando de novo. O Matheus, ele falou assim, vou lavar a roupa. E aí, tem máquina de lavar. Ele pegou todas as roupas, todas assim, ó, e jogou na máquina. E quando eu digo todas, eu tô falando que ele colocou na mesma máquina calça jeans, camiseta, cueca, meia, pano de prato, pano de chão. Tudo que você imaginar que tinha de tecido na casa, ele pôs na mesma máquina. As roupas pegaram todas as mesmas cores. E eu falei, você pôs cueca pra lavar com Tinha uns panos de chão que ficou rosa, eu lembro que eles ficaram rosa. Ficou rosa. Você pôs cueca pra lavar com pano de prato? Você foi, cara, meu Deus, foi muito difícil. Então, assim, tinham essas dificuldades, né? Uma outra, o Matheus, na época, ele era muito surtado, mesmo ele não conseguindo fazer algumas coisas, mas ele era muito surtado da organização. Não quer dizer que ele gostava de bagunça. Não, e eu não gostava de deixar, tipo assim, louça na pia. Ou seja, se a gente jantar pra fazer alguma coisa, já tinha que lavar a louça. Eu não gosto de louça acumulada, gente. Só que o Matheus, ele é assim. Era assim, né? Porque eu não sou tão mais assim hoje, não. Eu não gosto de louça acumulada também, tem que lavar. Não consigo dormir com louça, mas é que a minha percepção de louça acumulada é louça acumulada. Às vezes você pegou um pratinho e comeu um pão, tem um prato ali. Ah, amanhã eu vejo esse prato. É um prato e uma xícara. Matheus não, gente. Ele tinha que levantar de madrugada pra lavar aquele prato e aquela xícara. Sim. Mas aí... Eu vou ter que descer ele agora, príncipe, que a gente vai arrumar a cama. Ô filho, a gente vai arrumar a cama, você vai ter que descer, cara. Vem aqui, depois você sobe de novo. Deixa o pai descer você, vem. Mas aí uma das primeiras coisas que eu quero já falar pra vocês, que a gente aprendeu vivendo um com o outro, foi saber que são pessoas diferentes, são realidades diferentes, são vivências diferentes. É isso, véi, é vivências, véi. É sobre isso, véi. O Rafa tinha essa vivência de república e tal, não sei o quê. E aí eu nunca tive essa vivência. Não quer dizer que um tá certo e o outro tá errado. Não. São vivências diferentes. Então a primeira coisa que a gente aprendeu foi, são pessoas e a gente vai ter que aprender a lidar com essas diferenças. E alinhar, respeitando cada um. Então, tipo assim, qual que era o nosso objetivo em comum? Uma casa organizada, porque ambos queríamos a casa organizada. Então vamos alinhar dentro da complexidade que cada um é, como a gente consegue atingir esse objetivo. Tá, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, já que já pega aqui... Ai, que canal de lição, né? Você viu? Gente. Dicas para o seu relacionamento dar certo. Não, mas a segunda coisa, já puxando um gancho, é conversar. A gente conversava sobre tudo que não fazia sentido, tudo que tava incomodando, porque é isso. Tipo assim, o Rafa, eu acho que chegou uma hora que ele... deixa eu pôr o tripé ali rapidinho. Vou apoiar vocês aqui pra gente arrumar a cama. Mas chegou uma hora que o Rafa tava, eu acho que de saco cheio de ter que fazer as coisas tudo pra mim, e você chegou conversando, né? Só que aí, é esse o problema, que é a questão de aprender a conversar. Por quê? Porque eu não falava. O Matheus, ele achava assim, que lindo, ele tá me ajudando, tá fazendo isso por mim, tá cuidando. Só que por dentro, eu estava morrendo. Então tem que falar. E tipo assim, a louça me incomodava muito, só que eu ficava emburrado, eu não falava pro Rafa, tipo, amor, vamos tentar lavar essa louça, vamos tentar não deixar a louça acumulada. Eu ficava emburrado. E aí a gente viu o quê? Se a gente não conversasse, não falasse as nossas expectativas, também não ia dar certo. Gente, diálogo é fundamental. Você mora com alguém, não importa quem, o diálogo é fundamental. Lacre. Fundamental. 2 aprendizados já, hein, meu povo? Vai anotando. Pega o caderninho e vai anotando aí. Agora, a grande dificuldade de conversar, gente, é porque assim, o Matheus não gostava. Nossa, gente. De conversar. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de DR. Eu sempre amei DRs. Gente, quando eu era criança, eu lembro que eu gostava de... Eu chamava minha família, eu queria fazer assim, reunião de família. Todo mundo queria morrer. E eu, criancinha, falando reunião de família unidinha. Qual que era a minha expectativa da época? Tinha problemas daquela família. Eu queria que a gente conversasse, desde criança. Porque na minha cabeça se fala o que tá sentindo, o outro ouve, daí o outro vai falar como tá sentindo. Criancinha, tá?
Acho que, poxa, tem uns créditos aí. É que eu Não. faço terapia desde criança também. É. Criança Sim. já fazia terapia. E eu ficava, reunião de família, família unidinha. Mas é porque pra mim sempre teve essa coisa do tipo assim, gente, se tem um problema, fala, né? E eu não gostava de conversar, então isso foi uma coisa que eu aprendi também, aprendi com o Rafa. Matheus não gostava, daí eu também não falava, não queria ser o chato da história que fica fazendo DR toda hora. Só que, gente, de verdade, se você fala, ai, fulano é chato, tudo é DR, será que o fulano é chato ou é você? Porque se alguém quer ter uma DR nesse sentido de Conversar pra melhorar. pô, conversar, falar o que Quando tá fala incomodando. DR, não é ficar, tipo, brigando, sabe? É, tipo, conversar e É tipo, falar é discutir a relação. É. E DR existe em qualquer relação, não é só Sim. amorosa. É com amigo, família. Então, foi um treino, assim, de a gente aprender e do Matheus também entender essa necessidade de, poxa, vamos conversar e falar o que tá incomodando, sabe? Sim, e aí eu acho que depois que a gente começou a conversar e falar sobre o que tava incomodando, melhorou muito. Muito. E aí É do vamos já contrário. puxar... Hã? Do outro lado. que Aqui. vai- Pra terceira coisa que a gente... Parece que a gente fez uma lista, né? Mas tá inventando. É, eu tô uma coisa. inventando, é que eu tô lembrando agora. Mas a terceira coisa que a gente fez e que ajudou muito foi começar a dividir tarefas daí. Sim. Porque aí não sobrecarregava nenhum nem outro. E dividir tarefas não quer dizer que você vai ter que fazer tudo que você gosta ou tudo que você não gosta. Mas uma coisa que eu acho que deu certo e a gente continua fazendo isso até hoje é, tipo, dividir tarefas com as coisas que a gente prefere. Sim. Por exemplo, o Rafa prefere lavar banheiro do que lavar panela, Gente, por exemplo. eu amo lavar banheiro. Eu amo lavar banheiro, mas não me dá uma panela suja pra lavar, porque eu tenho pavor. Mas acho que é porque eu sofro com um pouquinho de perfeccionismo às vezes. E aí, panela tem que arear, tem que lavar, e tem comida grudada e ela é destrambelhada. Não gosto. Agora, com banheiro, eu prefiro lavar banheiro. O Matheus odeia lavar banheiro. Puxa mais. Gente, eu odeio lavar banheiro. Puxa, desce mais aqui, porque tá aparecendo Gente, deixa eu mostrar essa almofada que eu tenho aqui. Parece um senhor, né? um senhor de idade, mas olha. É porque ele usa pra... Gente, eu tenho refluxo e aí eu descobri que dormir com isso aqui melhora tanto o meu refluxo à noite. Aí eu comprei uma dessa, ó, só que não dá pra ficar tirando da cama todas as Não, vezes. daí a gente deixa na cama aqui. E aí eu falei assim, bom, vou parar de usar quando eu começar a fazer atividade física, melhorar e o refluxo melhorar e eu melhorar a minha alimentação. Mas isso não aconteceu ainda. Amor, é que a etiqueta tá aparecendo, eu não queria que aparecesse. Você pode... Que etiqueta que tá aparecendo? Daqui, ó, horrível. Ah, então tem que ser de outro lado. Não, eu ia dobrar assim, ó. Ah. Vamos tentar dobrar. Puxa mais pra cá, só puxar isso, desce mais assim. Gente, arrumando aqui. Puxa mais um pouquinho pra cima. É, então, isso que eu ia falar. Ah, tá. Não puxou muito? Ah, puxou muito. Gente, tá sabendo arrumar a cama. É que fica gravando É que e fica arrumando gravando e ao mesmo conversando mais um tempo, não pouco, dá. amor, aí. Voltando, gente, que a gente tava falando. É dividir funções que a gente se identifique mais. Só que tem que saber que não vai dar pra fazer isso com todas as funções. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Exato. Vai E ter o que fazer- outro também. As duas pessoas. Outra coisa que acontece. Mais pra cima ali, pra ficar retinho. Isso eu acho, eu falo pro Rafa que eu amo, porque a gente é muito organizado, tipo assim, vem visita, ou vem, tipo assim, vem amigos em casa. E aí, tem que ir no mercado. Aqui, ó. Hã? Essa parte, arruma o Tem que ir no mercado comprar alguma coisa. Tem que ficar em casa organizando, limpando. Não limpando a casa porque a tia Rosa ajuda a gente. Mas, tipo, sabe, dar uma geralzinha na casa pra receber visita? Eu odeio fazer isso. O Rafa ama dar uma geral na casa. Eu prefiro ir no mercado, então eu vou no mercado, compro as coisas enquanto o Rafa dá uma geral na casa. É isso que eu falei, entendeu? Tipo assim, separar por funções que você prefira. É claro que vai ter uma que você não prefere, mas quando você prefere dá certo. E também colocando algumas prioridades nos seus gastos financeiros, porque daí o que a gente percebeu? A gente gosta muito de casa organizada, às vezes a gente não tinha o tempo. Assim que foi possível a gente ter um dinheiro pra investir na organização de casa, a gente contratou uma pessoa pra ajudar a gente em casa. Hoje a tia Rosa ajuda a gente uma vez por semana. Porque isso é uma coisa que a gente odiava também, limpar a casa. Então a gente brigava muito por isso. Então chegou no consenso assim. Vamos investir nisso. Eu principalmente odiava. A Rafael falou assim, então ou você vai ajudar ou a gente vai trabalhar e pagar alguém pra limpar. Daí a gente chegou nesse consenso e na condição financeira de ter alguém que ajude a gente uma vez por semana. Sim. Nossa, olha, gostaram da cama? Eu achei que ficou linda. Eu acho que ficou linda também. Tá. Será que é assim? Só isso aqui que tá muito amarrotado, vamos passar? Que passar, gente. Mesmo assim, aprendendo a lidar com os outros, às vezes dá uns estresse. Rafael, às vezes tá querendo passar a roupa de cama. E eu falo que não precisa. Eu tô esperando os comentários de quem também concorda, porque eu sei que tem. Vocês concordam que tem que passar roupa de cama? Deixa aí nos comentários. A gente vai voltar ainda com um vídeo pra mostrar pra vocês o quarto certinho, que a gente tá esperando a nossa arquiteta mandar o projeto, que vai ficar a coisa mais linda. É verdade. Porque vai trocar a cortina, a gente vai trocar até a roupa de cama, o tapete, essa parede aqui vai ficar top. Não vou dar os detalhes, mas vocês vão ver, vai ficar massa. Amor, vem mostrar aqui pra eles como ficou. Cadê? Ó, gente, vê se não fica bem melhor assim.
Aqui o nosso Não. roupões, a gente tá usando, porque tá frio, a gente tá usando. Daí eles ficam aqui dobradinhos. Aham. Mas ó, vê se não melhora. Olha isso aqui. Mas pra que tem um espaço vazio aqui, ó? Não, é porque tava muito socado, agora já tá ok, pronto. Essa exposição aconteceu só porque você achou que estava lacrando. Arrasamos. Você tava arrasando. Não, a gente arrasou. Sabe uma coisa que a gente aprendeu também? A conversar sem virar discussão. Sabe aquele povo que tudo vai conversar, falar uma coisa que tá incomodando, de repente vira uma DR? Cara, assim, é que a DR, pra mim, chama discutir relação. Sim. Então tem gente que vê a DR como uma coisa ruim, porque acha que DR é briga. Ah, você quer um café? Uma coisa... Ah, eu quero. Segura aqui então. Deixa eu pegar. Uma coisa pra mim é briga. Outra coisa é uma discussão, é uma conversa, é uma troca de ideias. Numa conversa você fala, mas você ouve. Numa conversa você sabe que o que o outro fala talvez te cause desconforto, isso diz mais sobre você do que sobre o outro e vice-versa. Isso tem que acontecer ao mesmo tempo, porque se acontece de um lado só, Sim. não funciona. E aí, pra mim, é tão difícil isso das pessoas se incomodarem com conversas, gente. Conversem, falar, ai, não gostei disso, tô bravo com isso, Não, entendeu? e eu falo isso agora, porque eu me incomodava muito, amor, lembra? Nossa, gente, eu me incomodava muito com Gente, conversa. dava muita. E eu ficava porque eu emburrado. gostava da conversa. Eu gostava de querer falar assim, olha, então, eu estou sentindo isso, isso, isso. O que você está sentindo? Só que eu queria falar isso com o Matheus, ele ficava assim, ó. Gente, esse olho de adolescente me tira do sério. Mas eu tinha 20 anos, eu era um adolescente. Isso é verdade. Ok? O Matheus tinha 20 anos. Não, não era adolescente, não. Não era eu adolescente, tinha mas era a costume primeira... de adolescente. E era a primeira vez que você tinha saído de casa. É isso que eu não ponderei. E aí, nessas conversas, eu consegui enxergar, que é do tipo, peraí, eu tive um tempo pra aprender isso. E não foi pouco tempo, porque eu moro fora de casa desde os 17 anos. Sim. Entendeu? Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O Matheus tá aprendendo agora. Daí, entendi que ia precisar de um pouco de paciência. Ele se abriu a ouvir. Gente, foi um processinho, assim. Mas que super funciona, porque o Matheus se abriu a essa possibilidade da gente conversar e ter um diálogo. Se é uma pessoa, você fala, sai, foda-se, não tô nem aí, não vou falar. Putz, daí não sei nem se a gente já tá junto. E até falando sobre isso, sobre conversa, uma coisa que a gente aprendeu morando juntos foi que não é o que é óbvio pra você não é óbvio pra outra pessoa. Por exemplo, a gente tá morando junto e aí é óbvio pro Rafael que precisa acordar e, sei lá, não, precisa sair do banheiro e não deixar a toalha em cima da cama. É óbvio pro Rafael. Mas talvez pra mim não era óbvio. Então eu ia lá e deixava a toalha em cima da cama. Então fala, tipo assim, O olha, óbvio precisa ser dito. eu não gosto disso, não é legal, a toalha não vai secar, vai molhar o colchão. Explica pra outra pessoa. Claro, se falar uma vez, falar duas vezes, Não, é isso que eu ia falar, é isso Agora que eu ia ficar falar. falando pra sempre também não, né, gente? É, isso que eu ia falar. Uma coisa é, a pessoa não sabe, a pessoa não tem a noção, deveria saber, é óbvio, mas o que é óbvio pra um não é óbvio pro outro. Exato. Então vamos partir desse princípio que o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Gente, ele parou bem no meio. Olha ali, ele quer aparecer. Que coisa, ele tá pequitiquinho. Ele fica titinho, olha. Parece um rato. Rebaixadinho, ó. E ele sabe que a gente tá falando dele? Ele sai. E é isso, então, tipo Então, assim, o óbvio precisa ser dito, sim. Só que aí também, gente, tudo tem um limite. Porque daí tem aquela pessoa que não é que ela não sabe. Eu não sabia que não podia deixar a toalha aqui, eu não sabia que molhava o colchão, eu não sabia que isso te incomodava. Gente, esse da toalha eu nunca fiz, tá? É que eu lembrei agora porque é um problema comum entre casais. Tipo assim, deixar a toalha em cima da cama, ter a toalha molhada. Uma coisa é a pessoa não saber, outra coisa é ela ser preguiçosa, sem noção. E aí sobrecarrega o outro lado do casal pela preguiça dele, entendeu? Aí é outro tipo de pessoa, aí é outra coisa. Então você avisa uma vez, avisa duas. Aí na terceira, gente, eu gosto desse negócio de 3 vezes, sabia? Acho que minha mãe falava, vou contar até 3. As mães geralmente falam, né? As mães dos pais, vou contar até 3. Tipo, eu acho que é isso. E aí, mas que não é o nosso caso. Então tinham coisas que eu fazia que incomodavam o Matheus, quando eu descobri o que era. Legal, então vou trabalhar nisso. E vice-versa. Mais uma coisa que a gente aprendeu morando juntos. Hoje não acontece mais Eu tô isso. amando que virou assim. Gente, deixa eu explicar antes de continuar. O Matheus falou assim, vamos fazer um vlog da gente arrumando a cama. E virou outro vídeo. Aí eu falei, vamos, que legal, a gente mostra como que a gente arruma a cama. E aí, de repente, ele expôs um armário e agora a gente virou um vídeo de coach De coach de casal. De casal. Ai, mas eu tô amando falar com eles assim. Eu não tô reclamando não, gente. Arrumar Eu tô- casa e conversando com vocês, Eu tô ué. falando que você tá assim. Quarta coisa. Não, agora nem sei qual é, já nem sei qual é. Mas uma coisa que também fez muita diferença. Na época que a gente começou a morar junto, o Rafa ganhava um valor. Eu ganhava outro valor. Eu ganhava, sei lá, metade do que o Rafa ganhava. Só que eu queria fazer umas... Tipo assim, eu queria fazer academia, eu queria fazer inglês, eu queria fazer não sei o quê, eu queria fazer não sei o quê. E eu esquecia que a gente mora junto, a gente dividia contas. Tipo assim, luz, aluguel, condomínio e tal, tal, tal. E aí, o meu dinheiro acabava
Mas eu ficava emburrado, porque eu queria fazer academia. Aí a Rafael falou assim, então a gente vai dividir as contas, porque você tá sem noção do que você tá ganhando, porque daí, do por que a exemplo, gente tá gastando. Ele queria fazer academia e não tinha dinheiro pra academia, porque a gente já gastou, a gente tinha pouquíssimo dinheiro. E aí ele ficava bravo, e aí virava uma briga, porque ele queria fazer academia, e ele ficava bravo, porque era tipo assim, não, então eu vou pegar o meu dinheiro e vou fazer academia. E aí foi quando eu tive essa conversa, foi então, beleza, então a partir de agora a gente vai fazer assim, a gente vai separar 100% das coisas. E aí você com o seu dinheiro paga a academia e o que sobrar você paga. Só pra ele, mas é porque assim, é isso que eu tô querendo dizer. Era a primeira vez que o Matheus tinha saído de casa. Ele não tinha se dado conta de como que é essa vida adulta, de que hoje a gente paga tudo. Sim, e aí uma coisa que também é importante falar, não tem que ter problema de falar sobre dinheiro, gente. Putz, não pode. Entre casal não pode ter problema. Tem aquele povo que fala assim, quanto o marido ganha? Não sabe quanto o marido ganha, não sabe quanto a esposa ganha, não sabe quanto gasta por mês, não sabe o que o outro não gasta. Tipo assim, gente, vocês não falam sobre dinheiro, tem que falar sobre dinheiro. O dinheiro parece que é um desconforto e não existe um jeito certo, entendeu? Tipo assim, mas eu não quero dividir o meu dinheiro com a pessoa. Tudo bem. É um direito seu, mas isso tem que ser falado. Tem que ser falado. Entendeu? Então, olha, vamos sentar. Eu lido com dinheiro dessa forma. Vamos separar, vamos dividir 100%. Eu consigo arcar com mais coisas, estou disposto a arcar com mais coisas. Eu banco tudo. Não importa. A questão é, isso foi falado? Sim. Isso foi conversado? Até porque a gente precisa entender, gente, que casamento, morar junto, é um contrato. É um contrato. Tem a parte bonita, a parte romântica, que lindo. Mas é um contrato que te protege de várias situações. E esse contrato, ele precisa ser esmiuçado. Você entraria numa sociedade, numa empresa, sem saber nada? Sem saber quanto que a empresa vai dar, quanto que você vai pôr, quanto que você vai tirar? Se a empresa acabar, o que que vai acontecer? Não. Então o casamento é a mesma coisa, gente. Se na sua relação você não consegue conversar sobre dinheiro, repense isso. Senta com a pessoa e fala assim, vamos começar a falar sobre isso? Vamos abrir? Porque, cara, isso... E a gente começou a falar sobre ele desde o primeiro momento que a gente começou a nessa época junto. aí, quando deu esse BO. Porque deu esse BO, a gente sentou e falou, vamos conversar então. Você ganha X, eu ganho X. As contas de casa dão, sei lá, R$1.000 por mês. Como a gente vai fazer? 500 pra cada. Como a gente vai fazer? Daí a gente sentou, aí colocou tudo na mesa e aí eu percebi que, bom, então eu não vou conseguir fazer academia. Ou vou ter que parar de fazer alguma coisa pra conseguir fazer academia. E aí a gente conseguiu se entender. Não ficou o desconforto do Rafa achar que ele tava pagando mais, que ele tava gastando mais. Não ficou o desconforto de eu achar que, então o meu salário eu não posso fazer academia. Não, porque você vai ter que pagar uma luz, você vai ter que pagar não sei o quê. Então foi muito importante a gente falar sobre dinheiro desde o começo. E aí, tanto é que hoje não é... Gente, é zero problemas pra gente falar sobre dinheiro. E aí eu estranho, porque às vezes eu tô com pessoas que não falam sobre dinheiro, e pra mim é normal, tipo assim, nossa, mas tem que fazer isso, pega uma planilha e tal, e aí eu vejo que surge um desconforto, e não são poucas pessoas, são muitas. Falar de dinheiro causa um desconforto, aquela pessoa ela não quer falar, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Se você se sentir desconfortável falando sobre dinheiro, você não tá sozinho, a maioria das pessoas ficam. É normal se sentir desconfortável, mas eu acho, tipo assim, tem gente que eu conheço que é casado, faz tipo 20 anos de casamento, e a pessoa não sabe quanto o marido ganha. Eu falo, gente, como assim? Mas tudo bem, se o casal tá funcionando... Mas será que tá? Essa é a dúvida. Mas porque assim, aí eu fico... Não, eu só me preocupo porque assim, gente, é isso, é muito bonito, casamento e tudo mais, mas assim, a gente tem que considerar que as pessoas se separam, a gente tem que considerar que os divórcios acontecem, que as brigas acontecem, que os desentendimentos acontecem, e ninguém pode ficar desprotegido nessa relação. Nenhum, nem o outro. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos. Existe, pra minha visão é essa, tá, gente? Posso estar completamente errado, mas é o jeito que a gente aplica na nossa e que funciona. Sim. Que é, porque parece que daí se falar de dinheiro, se falar de separação de bens, de divórcio, é como se você estivesse contando com o erro. E não é. É só saber que essas coisas acontecem e aí você conversa. O que você acha que é justo? Olha, do meu ponto de vista, é assim, assim, assado, eu acho que assim, eu fico protegido, você também fica. O outro vai falar, me incomodo porque eu acho que é por esse ponto de vista. E fala sobre dinheiro, mas parece que falar de dinheiro é um crime. É um crime. Que louco, isso aí a gente não sofreu, não. Então, essa ponte, esse caminho que a gente aprendeu desde o começo do nosso relacionamento, não vou falar desde o começo, mas durante os primeiros 3 anos ali, assim, que a gente foi vendo a importância do diálogo em todas as áreas. Todas as áreas da nossa relação, do diálogo, de falar o que sente, o que incomoda, o que é... Gente, até sexualmente falando, você falar o que você gosta, o que você não gosta. Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que não gosta de um jeito, tipo, conversar. Tem uma coisa que incomoda, tem outra coisa, a pessoa tem sonhos e fetiches, sei lá, mas fala. E o outro fala. E aí você vê,
não funciona pra mim. E aí tá tudo bem. Você vai chegar... Que ótimo que você descobriu que não vai funcionar pra você. Porque daí você não precisa descobrir isso, pô, no meio do caminho, no casamento, com o filho, tudo estragado. Não, você já descobriu, não vai funcionar pra mim porque eu quero assim, assim, assado. Você alinha as expectativas, isso é muito legal. Eu tô falando, gente, parece que é fácil, né? Não. Ai, como é fácil, a gente conversou e resolveu todos os problemas da Tanto nossa é vida. que o título do vídeo vai ser Coisas que aprendemos morando junto. Eu nem sei se é esse o título. Já mudei várias vezes. Mas são Você coisas... já falou 3 títulos diferentes durante o vídeo. Mas a temática é coisas que a gente aprendeu morando juntos. Aham. E a gente mora junto até hoje. Então, ao longo dos 11 anos que a gente mora junto, foi isso que a gente aprendeu. Pode ser que a gente mude de, sei lá, aprenda mais coisas daqui mais de 10 anos. Sim. Pode ser. Mas a princípio são essas coisas que a gente aprendeu. Nossa, a gente falou bastante coisa que a gente aprendeu. Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa. Nossa, amei. Isso significa que, já quero pontuar aqui também, que eu falo isso em todos os vídeos quando a gente fala de relacionamento, do nosso relacionamento. Ai, que lindo, perfeito, quero ter o que vocês têm. Quer mesmo? Porque assim, gente, não idealizem. Não é porque a gente tá falando tudo isso que a gente tá falando de algum lugar que a gente pode falar, tipo assim, eu aprendi, eu sou bom, posso ensinar isso pra você. Não, gente, não é isso. Não é isso. É só tipo assim, poxa, são coisas que ajudaram a gente durante a nossa história, enquanto casal, que a gente quer compartilhar que talvez ajude você também. Mas, gente, todos os relacionamentos têm defeitos, têm crises, têm brigas, e tem acertos, e tem coisas boas. Porque a gente podia finalizar esse vídeo falando de coisa boa, porque a gente só falou das tretas e coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Não, tem muita coisa boa, gente. Tipo assim, a casa organizadinha, a gente chama a nossa casa organizada, a gente chega dos rolês, tipo assim, abre a porta e aí o Benedito tá aqui esperando a gente, a nossa casa toda limpinha, que a gente sempre deixa a casa organizada. Tipo assim, quando a gente alinhou essa expectativa, quando a gente entendeu que é do tipo assim, eu quero muito uma casa, porque pra mim é importante uma casa organizada e gostosa, porque é onde eu relaxo, é onde eu descanso. Se o meu lar, se o lugar que eu venho pra ficar está sujo, tá bagunçado, eu não descanso, não me faz bem mentalmente. Sim. E o Matheus também. E eu achava que não, porque o Matheus, ele tipo assim, ele não sabia limpar direito as coisas, ele ia varrer, gente, do jeito que ele segurava a vassoura, ele varria assim, ó. Dava um pânico ver o Matheus varrendo. Só que daí eu descobri que uma coisa era ele não saber, porque ele não tinha prática, mas não é que ele não queria a casa organizada, ele queria, porque ele gostava muito. Então a gente alinhou essas expectativas, gente, a vida mudou, porque é isso. Que delícia que é a gente voltar pra nossa casa, que delícia que é. E aí a gente consegue falar sobre dinheiro, a gente consegue assistir uma série, a gente consegue deixar a casa organizada. E aí, gente, tem os benefícios. Tudo flui, né? Tem os benefícios que é do tipo assim, ontem a gente tava assistindo Transformers, que a gente começou a assistir. Sim, de novo. De novo. Mas esse reboot, né, que saiu a animação, o Transformers One, do nada eu mudei o São foco. 3 que a gente tá assistindo. Mas só pra dar dica também que é legal, a gente assistiu Transformers One, depois é o Transformers, o Bumblebee, depois o Despertar das Férias. O Despertar das Férias, enfim. A gente tava ontem, roupãozinho, casa limpinha, tava chovendo, daí o Matheus falou assim, vamos fazer uma pipoca? Daí ele foi lá, fez uma pipoquinha pra gente. Já limpei tudo, porque eu também já gosto de deixar essa bagunça, daí limpou, a pia já ficou gostosa. E aí, pô, que delícia que é isso, assim, de você ter um lar. Pra mim, com quem você mora junto, se essa pessoa também tá tentando construir um lar, e aí vocês alinham qual que é a expectativa de lar um do outro, pra ambos serem atendidos, cara, não tem nada mais gostoso, assim. Mas eu só queria deixar essas dicas pra vocês, você que tá aí morando, vai começar a morar com alguém, com namorado, namorada. São algumas dicas, dá até pra amigos, essas dicas funcionam muito com amigos. Pô, pra mim, com certeza. Com todo mundo, Com certeza. Já peguem essas dicas, já deixa aqui nos comentários dicas que vocês tiveram ao longo dos anos morando com as pessoas. Pode ser dicas que deram certo, pode ser dicas que não deram certo. Pra gente saber, pra gente ler, pras pessoas também aqui da nossa comunidade ler e aprender com os outros. Vamos compartilhar dicas aqui nos comentários. Arrasou nesse vídeo de coach. Ai, não, eu amei, gente. Não vamos falar mal desse vídeo, não. Lacramos, eu amei. E vocês também amaram, tenho certeza. Arrasou. Então já deixa aqui nos comentários, já curte esse vídeo, já comenta, já compartilha. Manda esse vídeo como indireta pra alguém que você vai morar junto, que você quer morar junto. Ai, olha que vídeo lindo. Olha que vídeo lindo. A pessoa fala assim, por que você quer morar junto comigo? Aí você já fala, sim, quero. Exatamente. E aí, se você decidir morar junto com alguém, saiba que não vai ser só do seu jeito. Tem a outra pessoa. Por exemplo, às vezes o outro quer organizar a sua estante de livros por cor. Nossa, a gente nunca mais arrumou, né? Pelo amor de Deus, tem que arrumar isso aqui. Não dá pra achar nada ali agora. A gente vai arrumar, gente. O Matheus falou, vamos arrumar a estante, vamos arrumar por cor. É que eu cheguei a ficar bonito. Daí o Rafael fez pra atender o meu gosto. Mas daí eu vi que também não deu certo. Às vezes taurinos fazem isso. Às vezes a gente que é taurino, a gente tá sempre certo. E é aquele que acaba com o vídeo tudo que falou, né? Não, mas até isso que é uma coisa que a gente aprendeu morando junto. Às vezes um tem que ceder e fazer a vontade do outro e tudo mais.
tudo bem que não deu certo. A minha vontade, tipo, fez e não ficou do jeito que eu imaginava. E eu tipo, já não sabia, ficou eu já prático. sabia. Eu quero falar que eu já sabia que não ia dar certo. Mas às vezes você vai precisar ceder alguma coisa. Mesmo você sabendo que não ia dar certo, às vezes é bom ceder. Era importante pro Matheus, ele queria ter a experiência de montar por Eu queria ver como ia ficar um dia. E aí a gente fez. Sim. Eu cedi. É. Mas também tem aquela coisinha taurina no fundo que eu falei, vou fazer só pra ele ver. Eu avisei. Só pra eu poder falar que eu avisei. Ai, gente. Ai, tá vendo que lindo morar junto? É uma delícia. Beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nossa, a gente falou, né? Meu Deus. Do nada, Era só pra gente. mostrar a bagunça que o Rafael tinha deixado lá. Coração, olha isso. Sempre quando aparecer uma bagunça eu vou filmar. Quem sabe sai um vídeo legal desse. Eu vou fazer isso agora também, agora. Porque o Matheus, ele... Vou falar dos chinelos, que eu já... O chinelo é uma coisa que eu cedi. Isso é uma coisa que eu já desapeguei. Chinelo É o espalhado, chinelo no né? meio do corredor de onde você anda e só tem aquele lugar pra passar, ele vai deixar. Nossa, vai. eu deixei ele hoje, eu acho, né? Eu, lógico, você deixou. E eu não tirei. Falei, vou deixar ali. Mas é porque eu ia por tênis e tava dormindo, eu ia fazer barulho, daí eu deixei ali. Pensando no bem dele, viu, gente? O Matheus, ele gosta, por exemplo, a gente não tira o chinelo aqui antes do tapete, né? Porque o tapete é claro pra não ficar sujando. Aí eu deixo ali no cantinho, Eu vai pra deixo lá assim, ó. No meio da sala. Aqui, ó. Eu ponho ali num cantinho, atrás dessa mesinha, porque não tem onde passar. O Matheus, ele põe aqui. Aí fica um virado, que vai matar a mãe dele, porque não pode deixar chinelo virado. O outro pra cá assim. Mas é o jeitinho dele, isso aí é uma coisa que eu cedi. Ai, gente. É um preço bem pequeno o chinelo. É um. Nossa. O quê? Um preço pequeno o chinelo, porque tem coisas mais difíceis. Não, é um preço pequeno a se pagar pelo nosso relacionamento. Tipo, tá tudo bem, eu posso ceder isso. Eu já ia dar uma lacrada aqui, viu? Não, preço pequeno a se pagar. Ai, gente. Obrigado você que assistiu até aqui. Se inscreve no nosso canal. Opa. Nossa. Tá vazio. Curte esse vídeo, comenta, compartilha e a gente volta na próxima. Sim. Tchau. Por exemplo, qual que é o seu preço a pagar por mim? É eu querer comer delivery toda noite. Você ficar jogando as coisas na minha cara. Mas foi você que começou o vídeo. Não, coisa você tá legal. jogando que, ai, nossa, eu falei que ia fazer o organizar ali e não ia dar certo. Viu que não deu certo? Ah, isso eu faço. Ah, então delivery nem te incomoda tanto. Ah, não. Ah, Porque eu peço também. Vamos pedir hoje?